Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone e você está em mais um Divinamente podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos ter a saúde de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre discipulado e para tudo, porque você vai ouvir sobre discipulado talvez de um jeito que você não costuma ouvir, e a sua relação com a saúde, não apenas com a saúde mental, mas com a nossa saúde como um todo. Mas também enfatizando como o discipulado pode ser uma ferramenta de cura ou mal feito. Ele pode ser uma ferramenta ou um instrumento também de adoecimento. É um assunto muito sério, então se prepara. Eu tenho um convidado que é especialíssimo, amado demais, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Meu amigo André Galina. Ô, meu amigo. Que prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Sabe que eu te amo, sou seu fanzaço, assim. E ter você aqui hoje pra gente falar sobre esse assunto tão necessário, tão importante. E que graças ao bom Deus agora se tornou também um livro. E vou te dizer, um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida. Uau. De verdade mesmo, com toda a Você é sinceridade generoso, do coração. você me ama. Não, é verdade, viu? Um dos livros mais lindos que eu já vi, já toquei, é uma experiência mesmo, né? E você, para quem não conhece, André, marido da Esther, pastor na Igreja Dínamo Santo André, pai de uma pancada assim, uma galerinha de filho, aí. uma galerinha que tá aumentando agora. Para quando que? Agora, que mais ou menos 25 de março, nasce o Mateu. Então, vindo mais um aí, o quarto filho aí. Quarto filho. Muito bom, muito bom. E é de uma família de igrejas, a família Dínamos, que abençoa muito a nossa nação já há muitos anos. Já estiveram aqui o pastor Dênio, o pai, o Dênio Júnior, a Esther, e você já vieram algumas vezes, tanto no Divinamente quanto no podcast Dizascope. Já esteve aqui com o Léo também. Já pode pedir música já Olha, passou eu tô me sentindo a terceira. É da casa importante. já. E da casa já me sinto, agora eu tô me sentindo mais ainda. Já é sócio do podcast. Meu Deus do céu. Nesse nível eu não cheguei ainda. Não, já é. Ai, gente. E é um presente pra nossa geração. E é muito bom ter você aqui, viu? Poxa, a alegria é toda minha, de verdade. Você é um amigo, um irmão. Eu também amo muito você, a sua casa. E para nós aqui da Dínamos, e em especial falo por mim, é sempre um privilégio. Eu não perdi esse sentimento ainda. A primeira vez que eu fui convidado, aquele frio na barriga, aquele sentimento, porque eu sou tão abençoado. Pessoas incríveis passam por essa mesa e, sei lá, quarta, quinta vez, e a gente sente a mesma coisa, essa alegria, esse privilégio. E Deus sabe da minha gratidão de participar e poder alcançar pessoas com aquilo que o Senhor tem nos dado. E quando eu sento nessa mesa, eu aprendo mais do que ensino. Você pode ter certeza. Hoje vai ser diferente. Meu amigo, apenas discípulos, como seguir a Jesus hoje. Uau. Esse livro vai falar sobre o discipulado, não pelo prisma do método. Isso. Mas pela essência de seguir a Jesus. Perfeito. Como que surgiu a ideia de escrever sobre isso? Qual foi o processo para esse livro ser escrito em você e depois você escrevê-lo? Uau. Muito bom. Acho que o processo do que eu coloquei nesse livro sendo escrito em mim começou na conversão. Porque eu tive um encontro com Jesus aos meus 16 anos, né? E eu até cito ele logo na apresentação do livro, porque para mim é aí que começa o nosso discipulado, na verdadeira conversão. Eu acredito que quando alguém tem um encontro com Cristo, ele precisa agora ter o mínimo entendimento necessário para passar a olhar para Cristo e seguir os passos de Cristo. Da maneira mais simples possível mesmo. Então, acho que o processo começou ali, há quase 20 anos atrás,
onde eu fui marcado pelo Senhor e de fato comecei uma trajetória, né? Mas o livro em si, né? O que está escrito no livro começou na conversão. Mas a ideia do livro e a construção dele começou quando, primeiro, me deparei com a necessidade profunda na minha vida, mas principalmente na igreja que eu pastoreio, de ter de fato pessoas que são mais discípulos de Jesus do que de uma igreja, de um pastor, de uma visão. E ver o cenário, né, da igreja e tudo mais, a gente pode depois falar um pouco sobre isso. Só que, assim, isso estava vindo no meu coração há algum tempo. E aí, em maio do ano passado, eu fiz uma viagem. E uma viagem para o sertão da Bahia. E decidi fazer essa viagem com a Esther, com o Bernardo e a Duda, os meus filhos menores, né? Sim. A Ana mais velha estava trabalhando, mas a Duda, né, tava ali com 10 anos. E o Bernardo tava ali com 6 anos. A Duda tinha acabado de fazer 10 anos. E o Bernardo, né, 6 anos novinhos. Falei, não, vamos junto pra missão. Só que assim, Jonatas, é sertão mesmo. Sim. Tanque Novo é uma cidade que está cercada por povoados muito pobres. É de fato miséria. E nós temos já um trabalho ali com o pastor Estevão. É um pastor da igreja Amém. Ele plantou ali, fundou essa frente missionária e também agora a igreja, junto com a sua linda família. Eles são amigos nossos, amigos do pastor Daniel Júnior. E já tem missionários morando lá, da nossa igreja, que são apoiados, né? E também nós fazemos viagens ali já há algum tempo. De férias mesmo, então em meses específicos, vai 15, 20, 30 pessoas para ficar ali uma semana. Eles têm um treinamento teórico e depois vão pro prático. Eu falei, deixa eu ir também, né? Fico só enviando pessoas, deixa eu ir. Então reservei toda a minha agenda, deixei alguém pregando lá na igreja, falei, vou ficar ali alguns dias fora pra isso, cara. E embora não tinha nenhuma novidade mentalmente falando do que eu ia encontrar, entrar em contato ali com vários pastores que estão há anos no anonimato e perceber a piedade deles, perceber a espiritualidade, perceber o desprendimento, a simplicidade, entrar em contato com aquilo que é bíblico, mas que infelizmente tá raro de encontrar até em mesas de pastores por aí. Um nível de lágrimas nos olhos ao falar de Cristo para as pessoas. E ver mesmo as pessoas naquela situação de pobreza, de extrema miséria, mas tão abertas e o Senhor operando milagres, crianças sendo restauradas. Então, ao mesmo tempo, é um paradoxo entre contato com a miséria humana, queda, fruto da queda, né? O pecado gerou toda a injustiça e tudo isso, tanto o pecado original quanto os pecados que se dão a partir disso. Mas também perceber que a medida de Deus é certa. Deus envia esses homens que não estão preocupados com outra coisa senão amar a Jesus, conhecendo e fazendo conhecido. Aí, cara, meu coração foi cortado. Foi cortado porque o que mais foi louco é porque eu fiz uma paradinha antes de ir pra lá. Foi numa igreja de um amigo. Uma igreja incrível. E foi tudo maravilhoso lá. Pastor Diogo Dantas, inclusive, lá em Salvador. Então a gente saiu de São Paulo. Tinha que parar em Vitória da Conquista, né? Pra depois eu ia pular pra Salvador. Os missionários iam ficar em Vitória da Conquista para pegar uma van e 6 horas para dentro do sertão da Bahia para chegar em Tanque Novo. Eu ia 2 dias depois, porque eu ia ficar 2 dias ali em Salvador para servir essa igreja, junto com a Esther e meus filhos. Então foi isso que aconteceu, né? Nós passamos direto para Salvador, enquanto a equipe foi indo para lá, cerca de 30 pessoas. Naqueles 2 dias eu fui servido de maneira maravilhosa. Sim. Hotel, né? Todo mundo sabe, os pastores, e devem ser bem servidos mesmo. Um bom hotel, uma boa refeição. No final, né, dão uma oferta. E isso é o normal. E tá tudo bem. Só que, enquanto a gente era servido e abençoado, e estava sendo muito gostoso, preguei 1, 2 vezes, a Esther pregou também. Eles são agradabilíssimos, aquele casal maravilhoso, que você conhece bem. Sim, Mas, uma das igrejas e famílias mais especiais que eu conheço na Jesus vida. purinho. Só que ali eu tava sendo servido. E de verdade, um pastor sênior hoje no Brasil, que de vez em quando prega aqui, prega ali, pode estar em um podcast, já sabe o que é ser servido. A gente tem sido muito bem servido, a verdade é essa. Deus tem nos abençoado muito. E é interessante porque aí depois nós voltamos pra Vitória da Conquista, a fim de pegar essa van e ir pra Tanque Novo. E aí Deus fez um paralelo na minha cabeça, porque eu até conto no livro isso. Quando a gente tava indo pra Vitória da Conquista, e é o nome, Vitória da Conquista. E aí Deus fez uma parábola comigo. A gente ia descer em Vitória da Conquista. E aí o avião teve que arremeter 2 vezes. E era madrugada, eu tava com meu filho e tal. A gente até desesperou um pouco, porque embora é um procedimento até natural, normal, né? Mas, dá um medo, cara. Normal até você tá no meio eu sou pastor, dele, né? Todo mundo veio olhar pra mim. E aí, você vai orar agora pra esse avião não cair ou não? Mas aí tentou 2 vezes, não conseguiu descer em Vitória da Conquista.
e teve que descer direto em Salvador. Deixa Deus começar a falar aí com todo mundo aí já. Olha aí. E aí Deus começou a falar comigo, ali já. Então, às vezes a gente sai… Tinha uma pregação aí. Já tinha uma pregação aí, cara. Às vezes a gente sai, né, achando que a vitória da conquista é a linha de chegada. Uhum. E a gente tem pregado muitas vezes essa linha de chegada. O que é uma linha de chegada? Pensa um corredor. Ele vai sair, né, vai dar início àquela maratona ou aquela corrida mais curta. E ele dá toda a sua energia, toda a sua musculatura, seu posicionamento de corpo, sua preparação é pra até chegar à linha de chegada. Na linha de chegada eles fazem o quê? Eles relaxam o corpo. Alguns até se jogam no chão. Por quê? A linha de chegada aponta pra isso. Acabou o esforço. Sim. E muitas vezes nós temos pregado uma linha de chegada, ou seja, um objetivo do cristianismo na nossa vida, das vitórias e das conquistas. Então você vai servir a Deus até que seja curado, até que seu casamento seja restaurado, até que sua igreja seja grande, até que seja curada da depressão, sei lá. A gente chega com um problema na igreja. Sim. E acha que a linha de chegada é a resolução do Problema. E só que a vida cristã não é sobre as vitórias e conquistas, é sobre o Salvador. E quando a gente passou direto pro Salvador, né? E no Salvador, em Salvador a gente foi servido. E aí é interessante porque a gente tinha que voltar para passar apenas pela vitória da conquista, porque elas fazem parte. E aí não de avião, de van para tanque novo. E aí Deus falou comigo: você é servido, mas isso não te preenche. Sim. Só que quando você… Pra que eu ia fazer em tanque novo? Eu ia me esvaziar. Uau. Geralmente você vai no posto de gasolina pra quê? Pra se encher. Sim. Mas o que de fato nos enche na vida cristã? Não é receber. É entregar. É entregar. E ali, cara, a diferença era muito grande, porque foram 7 dias pegando fila pra tomar banho, comendo ali outros tipos de comidas, dormindo todo mundo quase um em cima do outro. O nível de conforto que a gente tá acostumado nos centros urbanos é totalmente oposto. A gente tava em missão, cara. Só que o nível de alegria, o nível de disposição, parece que seus hormônios, sua adrenalina, sua energia, parece que você nasceu pra dar. Parece que a gente tá procurando tanto receber que a gente tá mimado demais. E aí Deus falou comigo que quando Deus permite a gente não pousar mais, não tem como linha de chegada as vitórias, as conquistas, mas a partir do Salvador ir servir, isso de fato nos dá um tanque novo. Porque Deus falou: não derrama o vinho novo em odre velho. Então lá eu recebi um odre novo, um tanque novo. Não o combustível apenas, o tanque. Ou seja, qual é o odre que Deus quer derramar um vinho? Uma mentalidade de servir e não de ser servido. Sim. Isso tem tudo a ver com o livro. Porque ali Deus falou comigo: André, eu quero uma geração de discípulos que não estão nessa terra para usufruir dela, mas estão nessa terra para entregar algo para ela. E é isso que eu quero que você carregue. Eu quero que você escreva, pregue. E eu voltei pregando isso na igreja. Aí eu dei no Júnior, usado por Deus. Nem sabia o que estava no meu coração, porque fazia um tempo que a gente conversava, umas 3, 4 semanas. A gente é muito próximo, né? Meu pastor, meu cunhado, um amigo. Ele falou: André, eu sinto que você tem que escrever sobre discipulado para a igreja. Aí eu falei: Deno, antes de escrever sobre discipulado como método, tá queimando outra coisa. Eu quero falar sobre discipulado como essência. Igual você introduziu aqui. Que é o sentido mais essencial, mais rudimentar da palavra, que é ser um seguidor de Cristo. Porque eu percebo que a gente aprendeu a ser seguidor de visões de igreja. Aprendemos a seguir cartilhas. Aprendemos a seguir métodos. Todo mundo tá vendendo método. Janeiro tá acabando agora. Janeiro foi o mês que nosso feed ficou cheio de gente vendendo método para emagrecer. Esse ano eu coloco shape. Esse ano eu vou fazer milhões no meu negócio. Nós estamos especialistas em o quê? Implementar métodos. Mas eu vi que a gente levou isso pra igreja também. E eu não tenho nenhum problema com método. Só que ele tem o seu lugar. E assim, cara, a essência ele serve a essência. E a essência é seguir a Cristo, mano. E aí, foi assim que eu falei: não, então eu vou escrever. E quando eu comecei a colocar no papel, aí eu terminava assim, cada dia que eu tava escrevendo, em lágrimas. Porque eu vi o quanto eu também preciso voltar para a essência. Eu acredito que de lá pra cá eu tenho sido um seguidor de Jesus um pouco mais próximo dele, um pouco mais parecido com ele. E eu quero trilhar essa jornada até o final da minha vida. Sim. E quais características de um verdadeiro discípulo de Jesus, quando a gente olha, talvez para o nosso contexto, para nossa igreja desse tempo, o que você acha que está nos distanciando mais da essência do discipulado de Jesus? O que tem nos distraído, nos desviado, nos distanciado dos passos de Jesus de pertinho, assim? Na prática, o que você percebe de mais… E até você
fala um pouco sobre essas Sim. características do verdadeiro discípulo de Jesus. Onde você viu que a conta não fechava, sabe? Sim, na verdade, assim, eu acredito que por ser um assunto essencial, por exemplo, o Novo Testamento fala 146 vezes a palavra discípulo, que é mathetes no grego. E só fala cristão 2. Então, assim, eu acredito que teve um momento que se perdeu. A gente passou a achar que é possível ser cristão sem ser discípulo. De modo que a gente colocou assim, ó. Eu me converto e me torno um cristão. E alguns se tornam discípulos. Entendi. Isso não é bíblico. Isso não existe. E a gente acha que a gente tem que ter uma estrutura de igreja para levar o cristão a ser discípulo. Mas quando os discípulos foram chamados de cristãos? Depois de 4 anos. Quando Então eles não é um começaram a seguir cristão que é Jesus. chamado de discípulo. É um discípulo Que é chamado de que é cristão. chamado de cristão. Porque a palavra cristão se deu quando eles já estavam semelhantes. É. Então, você não é semelhante antes de ser discípulo. Porque o discípulo é o quê? Eu me pareço com aquilo que eu contemplo. Aquilo que eu admiro. Aquilo o que eu estou perto. Então veja, eu vejo que claramente a gente perdeu um pouco essa noção. Então, a gente acha que confessar uma oração no final de um culto é tornar-se cristão. Eu acho que tornar-se salvo pela graça de Deus é uma coisa. Eu posso ser cristão no sentido religioso, para se explicar Sim. sociologicamente. Sim. Vamos lá, nas métricas religiosas de um país, segundo os índices do IBGE. Beleza, eu faço parte do cristianismo, porque eu frequento uma igreja Sim. cristã, porque eu confessei, porque eu me batizei, e tá tudo bem nesse Sim. sentido. Eu não sou aquele cara, aquele crítico sem noção. Eu entendo isso, eu não quero reinventar a roda nenhuma. Mas eu percebo um problema aí. Porque aí nós entramos num problema que foi o quê? A minha igreja tem 10 mil membros. Tenho 10 mil cristãos. Então, será que são cristãos? Porque os discípulos foram chamados de cristãos porque eles disseram assim, não eram esses caras os iletrados? Olha como eles falam. De fato, agora reconhecemos que eles estiveram com Jesus. Então, o falar dos discípulos denunciou eles. Que eles andaram, estiveram com Jesus. E aí Deus me mergulhou lá na teologia do cenáculo. Que a partir de João 13, né, João 12, 13, essa transição, Cristo vai para a última semana e só João narra isso. De maneira mais profunda. Cada mensagem que Cristo deu. Desde o lava-pés, e aí ele começa ali, né? Se nós olharmos, então, eu começo a meditar no quais são as características. É como se Jesus tivesse focado, né? Teologicamente, isso é um fato comprovado. Jesus, naquela última semana, né, de vida, que ele entra, né, a entrada triunfal de Jerusalém, todo aquele processo, os evangelhos todos narram, mas João estava deitado no peito naqueles dias. João estava mais perto. E Cristo ali, ele rasga o seu sofrimento. Ele rasga o seu propósito. Ele fala do Espírito Santo. Ele fala da perseguição. Ele fala da crucificação. Mas ele começa o quê? Demonstrando algo aos discípulos, que é o lava-pés. Então, inclusive na conferência Divinamente, eu ministrei sobre isso. Ali já estava sendo mexido por aquilo. Revolucionado por aquilo. E tem tudo a ver com aquilo. Aquilo é um estopim. Porque quando eu até meditei, o Douglas até repetiu algumas vezes por aí, né? O curioso caso dos amados que não amam. Dos perdoados que não perdoam. Então a gente quer tanto receber que a gente parou de dar. Só que a melhor chave para receber é dar. E não pode ser com essa intenção apenas, né? Então, o que eu proponho nessa ideia, meu amigo? Eu vejo o seguinte, eu vejo que nossa primeira fala em ser discípulo é a fala em receber de Jesus. Então, ele lava os pés e diz, vocês entendem o que eu fiz? Quando Pedro fala, não lava o meu não, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Jesus sabe, se eu morrer, sair de cena, e esses caras ficarem soltos aí, sem de fato experimentar na parte mais profunda da sua alma, o meu amor, a minha graça, eles não têm o que dar. Então nós falhamos em receber por quê? Porque nós já nos achamos, né? Não, já sei, já conheço. Então nós nunca podemos parar de sair desse lugar de beber de Jesus. Porém, nesses mesmos sermões ali na teologia do cenáculo, a gente se depara com Jesus sendo muito enfático. E aí eu vejo ali quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E vocês não creem? Creem pelo menos pelas obras. E aí eu elejo essas 4 coisas, né? Verdade, caminho, vida e as obras, como os sinais de um discípulo. O discípulo é aquele que tem Cristo como verdade, em primeiro lugar. E Cristo como verdade é um fundamento para a vida. É um fundamento, ou seja, a minha vida está baseada numa verdade. Sim. Jesus Cristo. A minha verdade não é mais o que eu aprendi dos meus pais, simplesmente. Então, Cristo como verdade vai alterar o fundamento. Todo mundo está fundamentado em alguma coisa. Sim. E eu descubro o fundamento de qualquer um olhando para aquilo que tira o chão dele. Alguns estão fundamentados na aparência. Sim. Repete isso aí. Não, Descubra assim, o fundamento. o fundamento de alguém é denunciado
por aquilo que te tira o chão. Alguns é a saúde. Sim. E cada vez tem mais pessoas nessa linha. As pessoas estão atrás de longevidade. Tá tudo bem querer longevidade, mas pode ser o fundamento da vida de alguém. Uma doença te tira o chão. Sim. Alguns é o relacionamento, o casamento, a família. Sim. A família pode se tornar um ídolo mesmo. Pode mesmo. Sim. O dinheiro, o ministério, o reconhecimento, os seguidores, a fama, as redes sociais. Cara, eu já vi gente cujo fundamento era a aparência mesmo. Sim. E às vezes uma espinha tirava a pessoa da estabilidade emocional. Um cristão deveria lidar com isso com naturalidade. No que está fundamentada a nossa vida. Se Cristo for a nossa verdade, algumas coisas podem até mexer com a gente, mas nada vai nos abalar. Nada vai nos tirar o chão. Porque Ele é a rocha. E eu estou numa rocha mais alta do que eu. Então o fundamento é Cristo. E eu percebo isso, as pessoas estão indo na igreja, mas não tiveram o fundamento trocado. E por onde começa uma construção? Pelo fundamento. Então ele disse, Ele é a verdade. E a verdade liberta. Liberta do quê? Da mentira. Sim. O diabo quer nos fornecer falsos fundamentos. O mundo quer nos fornecer falsos fundamentos para fundamentar a nossa vida em outras coisas. Então o que fundamenta a nossa vida? É o lucro? Sim. Ou é Jesus? Mas em segundo lugar, eu vejo que Cristo também, ele é a vida, né? Sim. Eu inverto as ordens para poder ir numa construção. Né? Ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Eu coloco verdade, vida, caminho. Porque eu vejo que depois de um fundamento trocado, Cristo quer acessar os nossos amores. E eu falo sobre afeições, né? Ele, como vida, troca as nossas afeições. Por quê? Todo mundo, além de um chão para pisar, tá procurando algo para amar. Nós somos seres amantes. Nós amamos amar. Pode ver, nosso ser humano, ele é um ser que louva tudo. Então, se você sair do carro numa paisagem, uau, olha que coisa linda. A gente louva aquela paisagem. Se a gente ouvir uma boa música, nossa, olha que voz. Nós a gente louva. nascemos para louvar. Nós nascemos para adorar, para louvar. É uma coisa impressionante, porque nós amamos nos encantar. Você gosta de voltar naquele restaurante porque você teve uma experiência. Nós somos seres que se apaixonam. Sim. Nós temos afeições e elas também fazem parte da queda, porque a queda afetou o nosso coração. A queda afetou nossos afetos. Pronto, a queda afetou nossos afetos. Você fala muito disso, né? Eu aprendo muito com você sobre isso. Então os sentimentos, as afeições, os amores, nossas inclinações, elas estão todas manchadas antes da conversão. E aí eu posso entrar na igreja e apenas ver buscar um Deus para continuar alimentando esses meus desejos. Por tantas coisas que às vezes não são ilícitas, mas não podem estar nesse lugar de preenchimento do vazio. Jesus não quer ser apenas nossa verdade, Ele quer ser a nossa vida. Cristo como a nossa vida se torna a paixão da nossa vida. Amar a Ele mais que a esposa, mais que o marido, mais que os filhos, mais que tudo. É estar com Ele a sós e falar, eu estou no melhor lugar do mundo. Eu estou preenchido, Ele me ama como ninguém me ama. Tudo muda. Sim. Então, um discípulo é aquele que teve o coração renovado. Então, percebe que essas coisas que a gente fala parece que é um cristão muito elevado? Não é. Mas não. Não deveria ser assim. Porque ele quer... Do que era chamada a igreja de Atos? Da comunidade dos discípulos. Sim. Então, apóstolos era uma coisa. Só tinha 12. Mas tinha uma comunidade de milhares de discípulos. Eu estava pregando ontem para a igreja sobre a conversão de Paulo. E Deus introduz ele em Damasco com alguns irmãos que tinham ali. Um tal de Judas que abriu a casa, o Ananias que orou por ele, chamou ele de irmão. E ele abriu os olhos, né, instantaneamente. E Deus discipulou os primeiros passos de Paulo com cristãos desconhecidos. Sim. Discípulos espalhados, que estavam com medo de ser perseguidos, mas que tinham a coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor. É gente que tinha fundamento trocado. É gente que tinha afeição redimida. E gente que tinha também virtudes desenvolvidas, que é a terceira coisa que eu falo no livro. Eu falo sobre a evidência do discípulo, que ele passou por estar caminhando com Jesus, ele começa a ter no seu caráter características de Jesus. Então a gente fala ali de virtudes como a simplicidade, por exemplo, a generosidade, o amor. Virtudes que foram esquecidas. Tem canções por aí, pregações, que levam você a sair parecendo assim, um conquistador, uma pessoa, né, autoritária, uma pessoa que aprendeu a determinar, aprendeu a declarar, aprendeu a se apropriar, aprendeu a não aceitar, a se indignar. E essas coisas têm algum lugar na batalha espiritual, na sua vida com Deus, mas se tornaram o centro. Eu quero sair do culto pensando, como eu sou arrogante, preciso ser mais humilde. Eu quero sair do culto querendo amar mais, servir mais, porque eu estou contemplando quem? Sim. Um Jesus que serve, um Jesus que ama, um Jesus que é doador.
Então, eu acredito que uma evidência do discipulado na vida de alguém é que ele passou. Né? Ali em ele passou de ladrão para trabalhador, de mentiroso para sincero. Você vê ali em Efésios, quando vai falar sobre a santificação, aquele que rouba, não roube mais. Você vê essa mensagem nos lábios de João Batista e também na boca de Cristo, no Sermão da Montanha. Sim. É um nível de ética muito além da ética moral humana, mesmo cristã. É a essência do céu, que nos remete a uma vida de semelhança a Jesus. Os vícios vão se transformando em virtudes. Pronto, é isso. Isso. Vou aqui, não é por nada, eu tô com você não. Não tem como não te conhecer, tá com você, e depois você vai embora e fala, mas parece que eu tava com Jesus. É amor. E não é politicagem, é graça. Por quê? Você foi moído por Deus. O seu processo de discipulado, ele não envolveu só vitórias e conquistas. Sim. Você teve que aterrissar muitas vezes no Salvador para ser preparado, para dar, para morrer um pouco mais. E eu vou te falar, o pastorado, o ministério, a vida em família de um cristão, se ele abrir os olhos espirituais, ele vai ver que o tempo todo Deus está moldando ele. Sim. Deus está formatando ele. Olha a conversão de Saulo, né? O grande apóstolo, antes de ser o grande apóstolo, era um homem contundente, arrogante, um intelectual que sabia muito bem o que queria da vida. E aí, na primeira experiência com ele tem que ser guiado pela mão para uma casa. E ele tem que esperar o Ananias chegar na hora que bem entender. Foi 3 dias depois. Sim. Senão ele não ia nem ver mais. Ele dependia de alguém que ele não conhecia. Deus quebrou aquela estrutura dele para ele perceber que jamais cumpriremos a vontade de Deus sozinhos. As virtudes são colocadas em nós nas relações. Eu acredito que você pode orar até a orelha bater palma, como dizia um pastor que eu conheci muitos anos atrás. Você pode orar ali até cansar. Você só vai ser mais paciente quando você precisar ser paciente. Sim. Casamento, criação de filhos, igreja, né, o dia a dia, as relações são as oportunidades de... Uma vez que meu fundamento foi trocado e eu tenho um novo coração para Cristo, e você apertado, as virtudes vão começar a fluir. É a tribulação, e aí é fruto, produzindo. É fruto, não é obra. Obra é aquilo que eu faço, fruto é aquilo que nasce. Porque se eu nasci de novo, eu tenho um novo coração, mais cedo ou mais tarde eu terei as virtudes como frutos doces. Né? Bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Então você vai percebendo que a mansidão, isso vai sendo gerado em nós. Eu tô muito longe ainda, mas eu tô nesse caminho. Você seja. E o fruto é isso, né? O que a gente dá ao outro, né? O fruto não é pra árvore se alimentar dele, né? Então é esse tanque novo, que é nutrido agora pelo tanto que eu entrego, né? Pelo tanto que eu amo, pelo tanto que eu sirvo a alguém. E aí eu me lembro de uma frase sua que, desde aquele dia na Conferência Divinamente, eu não esqueci mais. A sua definição de saúde mudou minha vida. Porque eu vivo querendo estudar e entender o que é a saúde. Como se define? Qual é a definição de saúde? É a da OMS? Qual é a definição de saúde? Ela já passou por tantas transformações. Como você define saúde, doença? E aí você falou, saúde é amar. Isso. A definição máxima de saúde é isso. E é exatamente isso. Quanto mais saudável alguém, mais ele está amando. Você percebe a saúde de alguém pelo quanto que esse alguém é capaz de amar. E a entrega, né? E eu acredito que a base de amar é ser amado, mas nós já somos amados. Então eu diria o seguinte, a saúde para mim consiste em descobrir que você é amado e amar. Então eu já nasci amado, mas eu não nasci amando. O cristianismo não me ensina a ser amado, ele me comunica que sou amado. Aí eu tenho que aprender a lidar com essa verdade, como um filho órfão. Ele já é amado. A Duda e a Ana são amadas. O Bernardo é amado, o filho biológico, o filho adotivo. O Mateus já é amado. Mas cada um tem uma dificuldade em descobrir isso. Agora, como eu sei o quanto eles se sentem amados? Só tem um jeito. Quanto eles conseguem amar. Porque eu não medida. Porque amar é se desarmar. Eu só me desarmo quando estou confiante, seguro. Então, por que eu tô seguro? Amar Porque eu me é sinto amado. desarmar. Mas eu só consigo me sentir amado. Então eu vi que a gente aprendeu muito que a gente é amado por Deus. E tem que continuar aprendendo. Nunca me canso disso. E nunca até que o vejamos face a face, a gente ainda vai estar nessa. E acho que eternamente a gente vai estar descobrindo amor nele, né? Isso. Mas ele foi claro. Ele pede amor dos seres humanos.
Jesus resumiu a lei assim: Sim, ame. sim. Ele amou, para que amemos. Então, Porque é a semelhança dele sendo expressa por meio de nós. Então essa é virtude, é essa comunicação de quem ele é através de nós. E é por isso que a quarta marca, a quarta característica são as marcas. Porque alguém que teve o fundamento trocado, o coração redimido para ter afeições novas, virtudes desenvolvidas, agora ele é um ser humano que tem marcas. Eu desafio você agora que está nos assistindo a fechar os olhos por um instante e pensar nas 3 pessoas que você considera as mais parecidas com Cristo. Você vai perceber que elas têm marcas. E elas têm marcas e elas estão amando. Você as admira porque você vê elas amando. Gente que, quando você está do lado, você se sente amado por elas. São pessoas saudáveis. Porque eles tiveram um fundamento trocado. Um coração redimido. Virtudes desenvolvidas. E agora eles são seres humanos com marcas. O dia que eu estava escrevendo essa parte das marcas, o Silvio Santos morreu. Ano passado. Eu estava lá escrevendo esse capítulo que fala sobre as marcas de um discípulo. E aí, cara, eu vi a internet, né? A televisão travou. E todo mundo falando das marcas dele. O jeito de falar, as brincadeiras, as características, né? O carisma. E Deus falou comigo, olha, o ser humano tem o potencial de, mesmo partindo, seja em 50, 70, 80, 90 anos, deixar marcas. Quais as marcas nós estamos deixando? É legal ter marcas inspirativas, deixar uma riqueza. E, cara, mas pode perceber, as pessoas mais parecidas com Cristo vão ter marcas muito parecidas. Sim. Os homens de Deus que eu mais admiro, eles têm marcas de desprendimento, marcas de simplicidade, de santidade, marcas de amor. Então sofrimento, renúncia. Sim. E aí isso me marcou muito lá na viagem. Eu conheci um pastor, alguns pastores de comunidades quilombolas, pastores. Eu falei, cara, e um dia perguntaram pro Billy Graham, qual é o maior homem de Deus do mundo? E eu acho que a pergunta foi um pouco, né? Você é o cara mais conhecido. Você fala pra milhões no rádio, na televisão, suas cruzadas, tipo assim, você quer falar que é ele? Porque pra todo mundo era ele. E aí ele respondeu, muito provavelmente. Primeiro ele falou, não sei, não sou Deus, mas muito provavelmente eu suspeito que seja alguém numa cidade que ninguém visitou, numa igreja pequena, uma pessoa que ninguém conheça, mas que ele é uma versão de Jesus para sua família, para o seu pequeno rebanho. E ele tá fugindo dos holofotes. Esse é o maior homem de Deus do mundo. E nós não vamos saber o nome dele. Porque Deus não daria para nós o nome do maior homem de Deus do mundo. Porque esse homem não precisaria disso. Meu Deus. Esse homem não precisa disso. Enoque viveu 1/3 dos seus contemporâneos. Um terço de vida. Jesus viveu 30 e poucos anos na Terra. Sim. Você vê, não é sobre a longevidade, não é sobre as conquistas, não é sobre as obras, mas eles foram tão marcantes. Enoque andou com Deus e já não era mais. Você vai sumindo. João Batista falou, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Importa que eu diminua, que ele cresça. Então eu acho que, como os maiores homens de Deus estão diminuindo, estão desaparecendo. É claro que grandes homens de Deus também coloca de propósito nos holofotes. E esses caras, mas pode ver, esses caras não querem isso. Os verdadeiros não querem isso. Eles são um acidente, cara. Quem é fruto de um método apenas intencional do começo ao fim, claro que em algum momento você vai ser intencional com aquilo que Deus está te dando, mas você foi um acidente, cara. Sim. Um pai. Deus te deu um acidente divino. Ou seja, Deus está procurando quem só o procura. Só que quem só o procura passa a ser muito procurado. Mas nem todos vão ser conhecidos. Então, o que eu quero dizer assim, busquemos as marcas. Sim. Que marcas nós queremos? Né? Teve igrejas que fizeram o marketing em cima de pessoas que estavam contando que entraram com nada e agora estão com tudo. Eu sou a não sei o quê. Para atrair pessoas a esse cristianismo. Chega de sofrer. Só que o testemunho que Deus quer ouvir é: eu tinha tudo e não tenho mais nada. Se for necessário. Eu posso receber tudo. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus deu em dobro. Deus é muito generoso e dá sempre mais do que a gente merece. Mas é Ele que dá. Não é a gente que busca isso. A gente busca Deus. A gente busca o reino em primeiro lugar. Não é, demais coisas. Não é a gente que conquista. Não é a gente que conquista. Então é isso. A gente tá querendo aterrissar em vitória da conquista, porque nos ensinaram uma falsa linha de chegada. Tem muito púlpito, e esse é o maior inimigo do discipulado nas igrejas.
as falsas linhas de chegada que a gente cria. Tem igreja que cria assim, ó, é o seguinte. O que é linha de chegada, como eu expliquei? É quando você fala, cheguei. Pode descansar. Algumas igrejas criam, e eu com todo carinho do mundo falo, alguns púlpitos, alguns pastores, nós todos podemos cair nisso. Algumas linhas de chegada que não é bíblica. Sim. E às vezes são coisas muito lindas, como uma família boa, como um emprego bom, como ser o maior dizimista da igreja, como ser o líder que frutifica, como ser o cara que ensina no curso da igreja, na sala de aula. E aí quando o cara chega nisso, ele fala, tô de boa. E aí o cara começa a dar carteirada na igreja. Eu já vivi isso, eu já fiz aquilo. Por quê? Porque ele acreditou que o chamado dele era conquistar algo. Aí quando ele conquistou, cara, esse cara vira uma arrogância em pessoa. Só que só tem uma linha de chegada da Bíblia pro cristão. Até que todos cheguemos à unidade da fé e à maturidade, à plenitude. Varão perfeito. A medida da estatura do varão perfeito. Qual é a linha de chegada bíblica? Semelhança com Jesus. O que nós temos que ensinar? Semelhança com Jesus. Nesse processo tem muitas bênçãos e tribulações. Mas tem uma linha de chegada. Semelhança com Cristo. E é disso que a gente fala. Como seguir Jesus hoje? Em dias que na própria igreja se desprega isso às vezes. E aí a gente trabalha um pouco esses pontos aí. Sim. E eu tô com o coração borbulhando aqui dentro, porque esse é um assunto tão sério e a gente deve olhar para isso com tanto temor, porque é o que você tá falando, é a essência desse assunto, né? Da caminhada com Jesus, e a gente por vezes se perde nos assuntos periféricos, secundários. Isso. E toda vez, eu me lembro de uma frase do C.S. Lewis, ele dizendo que se a gente coloca as primeiras coisas no primeiro lugar, tem as segundas, as terceiras a seguir. Mas se a gente inverte e coloca as segundas no primeiro lugar, a gente perde ambas. A gente perde todas, né? Quando a gente inverte. Muito sábio isso. E eu acho que é muito disso. A gente fala tanto sobre discipulado, a gente vê tanto método de discipulado, a gente tá... É um termo que é muito comum. A maioria das igrejas... Por mais que... É um termo, como você estava dizendo, extremamente bíblico. Maravilhoso. Mas a essência, quando ela é corrompida, e eu acho que essa é uma estratégia maligna, assim, muito... Não é negar. É inverter. É inverter. Não é... Não, abandona esse termo. Não. Abandona esse tema. Abandona... Diabo é mais sagaz do que isso. Ele é muito astuto. Então ele tenta simplesmente, de alguma forma, corromper. Contaminar e inverter a ordem. Porque se ele inverter a ordem simplesmente... Primeiro você aprende o como, depois você aprende o quê. Primeiro você foca no método, depois você foca na essência. É isso. E aí é aí que a gente vê toda deturpação, toda adulteração do verdadeiro evangelho, quando uma meia verdade entra lá dentro do que é o fundamento, a verdade. E eu acho que tem implicações tanto espirituais muito severas, muito sérias para a igreja. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que um discipulado ou uma caminhada com Jesus que não revela Jesus gera no mundo, como as pessoas olham, o que isso gera de visão da igreja de Jesus e como isso é denunciado. Porque se o verdadeiro discipulado é denunciado pela fala, o falso discipulado de Jesus, a caminhada com Jesus que não está revelando, ela também vai ter implicações. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que isso gera para a igreja, tanto dentro quanto fora, para os de dentro e para os de fora. E depois que você falasse um pouco também sobre as implicações individuais para um seguidor de Jesus que tá lá, às vezes, ou para um cristão, denominado cristão, mas que não está seguindo o caminho de Jesus e está vivendo um falso discipulado, talvez. O que isso gera no coração? O que isso gera nas afeições? Quanto que isso impacta a saúde de alguém que tá perdido nessa jornada, né? Então, primeiro, as implicações espirituais e para a igreja, e segundo, essas implicações mais emocionais, né? Sim. Eu li um livro do Bill Johnson com o filho dele, com o Eric Johnson, chamado Momentum. E esse livro, ele fala de avivamentos, ele fala dessa passagem de bastão, dessa construção. E tem muitas coisas incríveis que ele fala sobre esse tema. Ele fala que ele percebeu
a sagacidade do inimigo em nunca falsificar notas baixas. Em outras palavras, quando o diabo mexe em uma área da igreja é porque aquilo é muito caro para Deus. Então, por exemplo, ele teve que lidar com muita resistência na área de cura, porque grandes homens que foram levados em cura, eles caíram, ou então igrejas que se tornaram ali aquele neopentecostalismo forçado. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Sim. E aí foram pra avareza. E aí o que fez? Uma geração inteira se fechar quando alguém começa a orar por cura. E aí pararam de receber cura. Porque uma nota muito alta foi falsificada. E a nota falsificada é uma frustração, porque você vai comprar e não pode. Sim. Então o discipulado é uma dessas notas altas que o diabo falsificou. Sim. Porque ela é muito cara. Muito forte isso. É uma dessas notas. E como ela foi falsificada? Invertendo a ordem. Primeiro eu sigo alguém para depois seguir Jesus. Não funciona. Então as pessoas estão marcadas, meu amigo, porque tem pastores, líderes tentando fazer elas serem parecidas com ele. Você não é meu discípulo, você se veste diferente. Você trocou de celular e não me avisou. Você começou a se relacionar sem a minha permissão. Manipulação, controle. Pro cara sentir que tem a igreja na mão. Não, você tem que sentir a igreja na mão. Sim. Tem que sentir a igreja aqui, ó. A igreja tá aqui na... Eu já vi mesa de pastor falando isso. Tô quase ânsia de vômito. Você quer ter a igreja de Jesus na sua mão? Você não é uma ovelha, não, desse corpo também? Ou um cordeiro desse corpo? Você é o dono? Você é o Trocaram a cabeça, não me contaram? Ai, meu Deus do céu. Você faz o que quer com a igreja. Você manda no dinheiro da igreja, na instituição. E aí lá embaixo, onde reverbera isso? Esse ambiente. Então, onde o diabo falsificou isso? Transformando o discipulado num método de domínio. De dominação, manipulação. E num método de semelhança natural, externa. Então, por exemplo, quando o assunto também foi... E assim, Deus usou muito igrejas incríveis no Brasil, mas que foram resumidas ao quê? Até onde vai a saia. Até onde vai o cabelo. E eu falo com todo carinho do mundo. Porque todos nós nossos corações são fábrica de ídolos. E a gente transforma aquilo que é mover. Com certeza alguém um dia, em santidade, falou: não, eu vou usar essa roupa aqui, porque Deus tá me chamando pra esconder meu corpo. E foi genuíno. Sim. E aí virou o quê? Um método. E aí isso vira comercial, isso vira força de controle mesmo. E aí vai se perdendo o quê? A essência. Sim. Então, toda religião, toda denominação vai ter essa luta. Todos nós vamos ter essa luta de transformar o nosso método em algo sagrado. Sim. E aí o processo de discipulado foi sendo corrompido, mano. Porque aí parou de falar de ser como Jesus e começou a se falar muito a ser como alguém. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a ordem é essa, né? Claro, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu gosto de usar a seguinte analogia. O destino é Jesus, certo? Então vamos lá. Sede imitadores mesmo como eu sou de Cristo. Então o nosso alvo é Cristo. Porque para ele falar sede mesmo imitadores, ele já falou muita coisa antes. E tudo foi de Cristo. É Cristo que morreu, que ressuscitou. Ele é a cabeça da igreja, ele é tudo em todos. Né? Nele nos movemos, existimos, vivemos. Para ele poder falar isso. Então não pode pegar essa frase isolada e fazer uma teologia em cima disso. Aí presta atenção, eu quero chegar em Jesus. Então vamos supor, eu quero chegar aqui no podcast. Tem uma referência, depois do posto. Venha pro podcast, mas onde que é? É perto do posto. O posto é uma referência. Para chegar onde? No destino. O que nós somos como discipuladores? Referências. O que é uma referência? O que virou referência na igreja? O que eu tenho que me tornar. Sim. Referência se tornou o próprio molde ou modelo. A referência nunca é o destino. Me dá uma referência. Eu nunca vou parar na referência. Eu uso a referência. Eu me utilizo da referência para chegar onde eu quero. Onde nós temos que ir? Cristo. Um método de Cristo para chegar lá. Referências. Homens e mulheres que estão indo para lá. Só que a referência não é o lugar. Então a referência não é igualzinho. Se eu parar no posto, eu não faço podcast. Eu tenho que vir até aqui. Mas lá é uma referência. Sim. Tô dando um exemplo. Sim. Então, alguém vai na sua igreja, em tal lugar, tem uma referência. Nós somos referências. Então, e quando nós somos referências, nós não podemos confundir as coisas. Sim. Aí sim, já que eu tô indo para lugar, para Cristo, pode vir pertinho de mim. Mas saiba, eu não sou o Cristo. É o João Batista, eu não sou o Cristo. Então todo líder tem que estar preparado para dizer: eu não sou o Cristo. E quando ele tem que dizer isso? Quando a pessoa quer você para resolver os próprios problemas. Nós não somos resolvedores de problemas das pessoas. Nós somos placas apontando: Cristo é a solução. E eu já bebi dessa fonte
vá nela também. Sim. A gente perde protagonismo, a gente diminui e Cristo aumenta. Entende? Para mim, então é muito dentro disso. E aí o mundo vai ver o quê? Né? O mundo e a igreja vai ver o quê? Gente de sucesso que não parece com Jesus. Que aí é o ponto que você perguntou aqui, pra gente bater um papo disso também, antes da saúde mental. Mas só para isso que eu acho que até que é rápido, porque e também é outra coisa, né? Hoje a igreja está gastando saliva e tempo tentando discutir aquela dominação, aquela guerra, aquela briga, aquele escândalo, aquele fuxico gospel. Isso não é o caminho também. Mas o caminho é olhar para tudo isso e perceber algo está errado. Porque a igreja passa a ser perseguida nos dias de hoje não pela semelhança a Jesus. Pela diferença. Pela diferença. Né? Até o mundo ocidental caído, que não é cristão ainda, ele já ouviu falar de Jesus, e o que ele ouviu, que é verdade, é sobre alguém que veio trazer outra perspectiva de amor, sim, de perdão. Então, quando eles veem o ódio, a intolerância, quando eles veem a ignorância, sim, né? Quando vê a vaidade, a briga por herança, por nome, irmão colocando irmão no pau da igreja. Paulo falou sobre isso. Então, gente, não é nenhum assunto específico, não é alfinetado em ninguém. É o nosso problema, nós somos a igreja do Senhor. E há lugar para arrependimento. Nós queremos ser como o profeta Natan, que confronta para ganhar Davi de volta. Né? E não apenas como Samuel para depor Saul. Sim. Acho que o tempo é esse, sermos como Natan, que vão confrontar para devolver para o propósito. Então é com esse espírito que eu digo, sim, isso. E a partir de mim mesmo. Ai de nós. Se chamarmos de perseguição genuína para se alegrar, gente que está perseguindo a gente porque a gente está usufruindo financeiramente da igreja de maneira indevida. Sim. Usufruindo com a influência do corpo de Cristo de maneira indevida. Visando lucro, querendo a lã das ovelhas. Sim. E não querer ser um cordeiro que está sacrificado também. Então, a gente prega a cruz para os membros. A gente mandou a igreja entregar Isaac, depois tem que entregar Ismael também. Depois entrega Sara também, vai. Daqui a pouco se entrega também, porque pra quê? Pra pagar as contas da igreja. E aí o povo tá dando e aí o cara tá só ganhando. O cara parou de entregar. Ontem eu tava no culto. E aí o pastor Evandro, nosso pastor jovem, fez um momento de generosidade. E eu fui tocado por Deus, fui lá atrás e fiz uma oferta que eu não queria fazer. Deus tinha pedido pra mim, muito alto, uma oferta pra igreja, que eu pastoreio. E eu falei, Deus, mano, caramba, eu sou pastor e tô ficando um membro ruim. Tô ficando um crente ruim, cara. Um crente que luta pra dar uma oferta. Eu tô me acostumando com o quê? Tô aqui sendo vulnerável. Mas eu fui lá, entreguei e pisei na cabeça do diabo. Porque eu não quero pregar contra Mamon e virar um avarento no bastidor. Ai, meu Deus. Eu acho que a gente foi pra um lugar de convidar pessoas a serem discípulos de uma visão, de métodos, e esquecemos de todos nós estarmos aos pés de Jesus, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. E aí o discipulado é muito mais orgânico. Sim. Vai ter o método, tem lugar para isso. É muito bom que leiam juntos. É muito bom que a igreja tenha unidade, faça um trabalho juntos. Eu não desconsidero esses princípios. Tudo isso vem desse lugar. Vem desse lugar. Então, lá para nossa comunidade, a gente escreve esse livro para nossa igreja, jejua além desse livro, todas as dínamos. Isso foi incrível também. E a galera foi muito abençoada com esse objetivo de, já que a gente vai estabelecer e renovar um pouco o método de discipulado, vamos colocar primeiro o fundamento certo, a essência do assunto, né? Muito bom, muito bom. E eu encorajo, acho que toda igreja saudável poderia, e oro ao Senhor para que nesse momento o coração de todos os irmãos que estão nos ouvindo também esteja sendo movido nessa direção de entender, não é um assunto secundário, não é um assunto que a gente pode de alguma forma deixar para falar em outro momento. É o assunto mais urgente, mais importante, e todos os outros assuntos eles procedem desse lugar. Se o meu fundamento não é Cristo, se ele não está mudando as minhas afeições, se ele não está gerando virtude em mim, e se ele não está, sem dúvida nenhuma, mudando e modelando agora as marcas que eu expresso, a igreja não vai testemunhar de Cristo. Não vai. E quando ela não testemunha de Cristo, ela testemunha contra. Exato. Ela mostra
diferente. Quem não é por nós é contra, quem não é contra é por. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então eu queria encorajar todos os pastores, líderes, todos os irmãos que têm essa responsabilidade a trazer essa essência, o verdadeiro discipulado de seguir a Jesus hoje, olhando para o Cristo. Amém. E como a gente faz isso coletivamente, né? Amém. Mas a ênfase, a prioridade é como seguir a Jesus, é o nosso sacerdócio, é a nossa caminhada individual com Ele. E eu acho que, pelo menos o meu coração está profundamente impelido e tocado, Amém. sensibilizado por isso. Eu faço esse encorajamento para que você faça isso também com a liderança da sua igreja, faça isso com a sua igreja, para estabelecer um fundamento. O fundamento errado destrói toda a construção. Uau. Né? Uau. Então, discipulado e como seguir a Jesus é fundamento, e é daí que vem o nosso chão. E aí, pensando sobre isso, até trazendo para a nossa temática aqui da saúde mental. E quando a gente está falando de saúde mental, a gente inevitavelmente vai estar falando dos afetos também. Claro. É uma Total. parte importante dos Total. nossos afetos, que tem tudo a ver com verdades, meias verdades, mentiras, Sim. fundamentos que a gente acreditou. E eu até percebo isso de forma muito, muito visível na prática clínica. Você estava dizendo, o que te tira o chão? Quando a gente instabiliza, quando a gente se desestabiliza muito significativamente. E claro, a gente não pode ser reducionista nunca quando a gente está falando disso, mas é muito verdade também que a nossa verdade, aquilo que a gente crê, de fato, isso é até o que a terapia cognitivo-comportamental trabalha as crenças. Trabalha, crença. Confronta e faz você refletir. São as crenças nucleares ou fundamentais. Exato. Então, são as bases nas quais você acredita. Agora, há pouco estava atendendo uma irmã, atendendo uma paciente, e a gente falava sobre isso. Qual era o problema diagnosticado dela? Ela sofre com toque religioso. Né? E o toque religioso, para quem não conhece, é um transtorno com pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, indesejáveis e, via de regra, mentirosos. São crenças equivocadas. Por exemplo, no caso dela, ela tinha uma crença de que ela não era salva e que nada que ela fizesse era o bastante. Então tinha uma crença de condenação. Meu Deus. Uma mentira para alguém que confessou a Cristo como seu Senhor e que é uma mulher temente ao Senhor, uma pessoa temente ao Senhor, mas ela tem essa crença de condenação. Aí, olha, a crença dela de condenação, que não é uma verdade, não é algo fundamental, gera nela sentimentos. E que sentimento ela tem? Um sentimento de ansiedade, de medo, de insegurança. Então, o pensamento errado gera o sentimento, que nós não vamos dizer errado por si, mas que está comunicando que tem algo no fundamento que está errado, que não é a verdade. E isso gera comportamentos que são de evitação, de luta e compulsões. Então, no caso dela, muitas compulsões para ficar o tempo todo fazendo alguma coisa para Deus, movido por esse sentimento de ansiedade, de não tá bom, não é o bastante. E aí não é uma virtude da vida prática, mas uma escravidão. É a partir do medo. A partir do medo e aí gerando uma evitação, um isolamento, um distanciamento da vida comunitária e até do servir, porque essa cadeia de pensamento, e claro, mais uma vez, reforço aqui, o toque religioso não é só um problema de cunho emocional, no sentido
de como eu interpreto, de como eu vejo, ele é um problema aí, biológico, ele é um problema neurobiológico, mas não dá pra gente tratar. É impossível tratar sem chegar lá nesse lugar onde uma mentira está instalada e substituir pela verdade, pelo fundamento. Não é sobre nem brigar com a mentira, é sobre trazer a verdade para dialogar com aquela mentira e para a verdade poder contar para a mentira quem é a verdade. Porque é aí que tá. A crença que eu tenho e o fundamento que eu tenho, ele vai determinar os meus, ou ele vai, de certa forma e muito significativamente, modelar os meus sentimentos e os meus comportamentos, as minhas afeições, as minhas virtudes e, consequentemente, as minhas marcas. Então, o que Jesus estava falando lá, os caras hoje da TCC, da terapia dos esquemas, os caras estão olhando e falando assim, isso aqui, se a gente não chegar no fundamento, se a gente não chegar na crença, ou seja, se a gente não trouxer fé, se a gente não trouxer a verdade, cara, a gente não... O ser humano anseia por isso. O ser humano anseia pela verdade. E aí, eu penso que as instabilidades afetivas, emocionais, tá muito ligado, elas não podem ser desperdiçadas. A gente pode aproveitar essas instabilidades. O que me tira o chão? Quando eu... E a gente tem uma tendência... eu amo mais do que a Deus. Exato. E a gente tem uma tendência de esconder, reprimir, brigar. E, de certa forma, quando eu tô num momento assim, eu me culpo muito, eu escondo, eu brigo, eu não faço o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Aproveitar essa instabilidade para ver o que tem de verdade em Cristo, que eu vejo nele, mas que lá na raiz do meu coração eu ainda preciso aplicar. Então eu vejo essa correlação entre o seguir a Jesus de perto e esse caminho que você detalhou de forma tão incrível, do fundamento da verdade, Jesus, esse fundamento, essa verdade que vai capturar os meus afetos e reordená-los e colocá-los no seu lugar, amando a Jesus acima de qualquer coisa. Mas é desse lugar as suas virtudes, os seus hábitos têm a ver com os seus amores. Então tem aquele livro do James K. Smith, você é aquilo que ama. Foi uma das bibliografias aí. Então a gente vai ter os nossos hábitos completamente afetados pelos nossos afetos. E é esse conjunto de hábitos que vai marcar a nossa vida e as pessoas que caminham conosco. E você, como pastor, marido de psicóloga e dono de uma clínica de psicologia que também está muito relacionada com o público cristão. Como é que você vê essa relação entre o discipulado que não é tão efetivo, que não é fiel, de certa forma, à sua essência, e o adoecimento, não apenas mental, mas o adoecimento num nível mais amplo também? Quais são as implicações diretas na vida de alguém, sabe? Eu acho que o ambiente religioso é um dos ambientes que mais geram neurose, delinquências, toques religiosos, porque tá lidando com a parte mais profunda do ser humano, a parte espiritual. Tava assistindo uma série ontem com a Esther, tentando assistir, porque aí começa a dormir, né? Mas que conta a história de umas crianças que Quem tem muito filho é assim, ficaram vários dias perdidas na floresta, na Colômbia. Não sei se vocês viram, é um documentário no Netflix, um documentário real que aconteceu no ano passado. E um aviãozinho caiu, o piloto, os adultos morreram e as 4 crianças sobreviveram, ficaram 40 e poucos dias na floresta. E aí, na hora das buscas, né, mostravam ali eles entraram com os indígenas, e aí mostrou os indígenas invocando as divindades e tal. E eu tava falando com a Esther, amor, em toda a história da civilização humana, em qualquer canto desse planeta, em qualquer época, as civilizações invocaram alguma divindade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, os desejos, os anseios por céu, a resposta que a gente procura para pós-morte, são as questões mais centrais da vida. Inclusive, hoje em dia, o que mais cresce não é o ateísmo. É o agnosticismo. Eu não consigo conviver com a ideia de não crer em coisa alguma. E até você pensar mesmo na perfeição de tudo, não realmente deve ter um criador. Mas isso não é suficiente. Eu preciso de uma relação pessoal com esse criador. Eu tenho um anseio afetivo desse Deus.
E aí eu sou um cara assim, eu acho que a gente tem que amar muito as pessoas, amar as relações, mas a partir do amor a Deus. Agora, onde entra isso? O que um pastor, uma igreja pode fazer por essa crise generalizada que nós temos de saúde mental? Ele não pode fazer tudo, ele não vai resolver sozinho. É multifatorial. Tem psicólogos, tem psiquiatras, tem medicações, tem os profissionais. Tem o estilo de vida. Alimentação, sono, exercício, estilo de vida, né? Tem o Divinamente, que pra mim é incrível. Tudo que vocês produzem, de tudo, em todos os aspectos. Pregar o evangelho, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre ti o meu jugo. E o evangelho não é só a mensagem de entrada para o discipulado de Jesus. O jugo é leve e suave, e achareis descanso para a vossa alma. Nós estamos muito cansados. Aquele filósofo coreano escreveu sobre a sociedade do cansaço. Sim. Aí um teólogo, Libaldo, escreveu a igreja do cansaço. Eu acabei de terminar, li em janeiro. Agora, lá no Kindle, indico um bom livro. A sociedade está cansada, a igreja está cansada, as pessoas estão adoecidas, e tem relação com esse assunto. Por quê? Tem, totalmente. Se nós levarmos a igreja a seguir a Cristo, estamos levando ela a seguir aquele que é manso e humilde de coração, que nos faz encontrar descanso para a alma. Então, eu recebo muita gente lá na igreja adoecida pelos processos de discipulados abusivos. Então tem dois aspectos aí: não pregar o genuíno evangelho e promover uma experiência real com Cristo. Porque se uma igreja estiver encantada por Cristo, fascinada por Cristo, esse é meio caminho andado. Porque ele começa a reordenar tudo. Ele começa de dentro para fora. Porém, ele tem um método. O método de Cristo é a igreja. E que método é esse? O método de discipulado da igreja, que são as relações de irmão mais velho. Que aí não pode ter o elemento do quê? Do controle. Da ingerência nas decisões. Em usar alguém pro meu próprio propósito. Como que você não tá me ajudando aqui no que Deus falou comigo, você tem que me servir. Deus falou que você tá comigo nessa. Isso leva as pessoas a doenças mesmo emocionais, Sim. psicológicas. Por quê? Porque começa a ficar subserviente a um homem. Meu Deus, não há ninguém nessa terra digno disso. Né? Blaise Pascal dizia o seguinte: o dia que você estiver diante de um rei poderoso, o mais poderoso que você podia encontrar, saiba que com a mesma medida que você pode nutrir um nível de respeito, de nobreza, saiba se comportar diante de um nobre, alimente na sua alma também um certo desprezo. Ele fala o seguinte: sabendo que esse rei é rei de concupiscência, ele tem pecados, esse homem não é perfeito, e existe um rei maior que ele, e o que ele tem foi delegado por esse Deus, e que ele não é mais importante para esse Deus do que você. Então você respeita, você sabe que está diante de um rei, mas você alimenta e nutre um sentimento: ele não é Deus, ele é rei de pecado, ele pode tomar decisões erradas, eu não vou colocar expectativas nele. A maior experiência que Isaías teve com Deus foi depois da morte do rei Uzias, que era um bom rei, que gerou estabilidade. E quando aquela referência morre, ele está apto agora, decepcionado com os homens, a ter um encontro com Jesus. Então levar a igreja para um encontro com Cristo e levar os cristãos já firmes da igreja a discipularem bem a igreja é vital para combatermos essa epidemia de ansiedade, depressão, toques religiosos, todas as doenças, os transtornos psicológicos, as doenças da mente, da alma. Por quê? Porque a igreja é um lugar, uma comunidade profundamente terapêutica. E aí, gente, não tem jeito. O discipulado entra nisso porque ele é o quê? É o ponto de contato onde os filhos incapazes se encontram. Beleza? E no culto é uma experiência, às vezes até estética, sensitiva. A gente tá cada dia melhor em fazer culto. A gente tá melhorando o som, a iluminação, para não ficar... Só que no final da conta, o que me faz perder a noite em relação à igreja é o irmão que não me cumprimentou. É o irmão que me tratou com aspereza. Não tem nada de Jesus no cara. As minhas expectativas irreais em seres humanos. Porque os líderes vão errar mesmo, e tá dando tudo bem, nós vamos errar. Eu explico pra igreja que eu vou errar, vou deixar alguém falando, vou esquecer de cumprimentar alguém, vou esquecer do aniversário de alguém. Normal. Mas preparar a igreja para esse ambiente. Agora, quando é constantemente numa igreja, o ambiente é abusivo, é adoecedor, e existe, Jonas. Tem muita gente vindo ferida, não é porque é mimimi, não. Eles foram feridos. Então, nós estamos vivendo um momento delicado na igreja brasileira.
Quando alguém lança uma denúncia, você vê os comentários, eles não estão mais comentando aquela denúncia em si. Eles estão feridos com o pastor deles, eles estão querendo dar alfinetada no pastor deles já. Nós estamos vendo uma geração se rebelando, migrando de igreja para igreja, e cada vez que ele vai para uma outra igreja, vai mais doente ainda. Por quê? Nós estamos criando falsas linhas de chegada. Estamos levando o povo a contemplar alguém que não é Cristo. Porque, ei, pastor, que está ouvindo aqui, se você levar a sua igreja a contemplar Cristo cada domingo, você vai estar levando eles a contemplar aquele que tira todo cansaço, todo peso. E você vai tirar a expectativa deles em você. Você vai deixar de ser o herói, você vai deixar de ser o cara, você vai diminuir pra caramba, mas eles vão lembrar da palavra de Jesus. E você vai ver uma comunidade sendo curada por Deus. Mas se a gente quiser fundamentar a nossa igreja na nossa personalidade, no que eu amo que é feito aqui no Desescope, o Douglas fala isso claramente, não está centrada na figura dele, não está centrada em quem vai pregar. Isso é uma comunidade saudável. Isso está, assim, quase em extinção. Mas nós declaramos que não vai ser a exceção, vai ser a regra, amém? Nós vamos ter uma revolução de gente, de cópias de Jesus, de gente com a mente sã, gente curada, que podcasts como esse, que igrejas como essas, que pastores equilibrados preguem o Cristo, que as pessoas se tornem discípulas e discipulem essas pessoas, não como Cristos, não como substitutos de Cristo, porque há uma grande diferença entre ser representante e substituto. Tem gente querendo substituir Cristo. Eu quero ser o seu alívio. Eu quero ser a sua cura. Por quê? Porque eu quero no final receber a glória. Agora o representante eu estou aqui em nome dele. Ele é tudo. Eu não sou nada. Mas eu me encontrei ele. É como aquela analogia, né? O evangelismo é alguém que encontrou. É um mendigo que encontrou o pão, convidando o outro a ir pra padaria. Então assim, é muito dentro disso. Então precisamos falar disso. Esse livro é só um arranhão assim, nesse problema. Meu sonho é que milhares, centenas de pessoas se levantem pregando, ensinando, escrevendo métodos saudáveis de discipulado, ensino sobre isso. Mas acredito que é um grito dizendo: seja apenas um discípulo. Porque esse é o nome. Porque a gente quer ser muita coisa hoje. E Deus nos mandou segui-lo. Quer vir após mim? Tome sua cruz e siga-me. E se estivermos seguindo a Jesus, olha, estaremos no caminho certo. Não importa em que lugar, você que está me ouvindo aí, não importa em que lugar você esteja na caminhada. Se você está no caminho, se alegre. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para completá-la até o grande dia, até o dia de Cristo. Muito bom, meu amigo, muito bom. Eu profundamente impactado com o que eu vi e com o conteúdo desse livro. Queria encorajar você a adquirir o seu. Vamos deixar o link aí na descrição. E queria encorajar você a levar isso para sua comunidade, levar isso para a igreja, para você estudar a essência, seguir a Jesus. Eu tenho orado por uma coisa e é mais que um sonho, um alvo de vida é ver a igreja sendo conhecida, reconhecida como um lugar mais saudável da terra. Amém. Quando alguém pensar em saúde... Isso é o propósito de Deus, cara. Deus quer isso. Pensar em saúde, pensar na igreja. Você ouviu de Deus, porque Deus está querendo isso. E eu creio que a gente só vai conseguir chegar nesse lugar partindo disso aqui. Não é mudando virtudes apenas. Administrando isso, né? Administrando hábitos e virtudes. Lá na ponta. Não, isso aí é só o resultado de um processo que não pode ser interrompido também. Não pode. Só em conhecer a verdade. Não. E não ir para os afetos e não ir para as virtudes. Tem que ir para as virtudes. Nós precisamos de uma vida espiritual em tudo. Inteiramente sã, inteiramente santa. Eu vejo até essa correlação entre sã e santo. Sã e santo, a santidade e a sanidade. Total. Nós precisamos da centralidade de Cristo no ser, para que haja uma integralidade mesmo, para que espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. E eu oro por isso, por um amadurecimento da nossa visão do Cristo e por arrependimento, quebrantamento, por um tempo realmente de humilhação, nós nos humilhando, recebendo a humildade e recebendo Cristo, para que a gente possa voltar a esse lugar de entrega. Então, eu queria que você orasse por nós, orasse por alguém que hoje está ferido por conta disso, por feridas desse modelo que não
era o modelo de Cristo e que feriram. Sim. E eu creio que há uma autoridade não só em você, no que Deus tem gerado, mas há um tempo realmente de cura do Senhor para nós. Eu Sim. queria que você orasse, liberasse isso sobre Amém. pessoas que estão nos ouvindo Amém. agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Se possível, onde você estiver também, se some a nós agora, não somente como ouvinte dessa oração, mas como quem participa dessa oração em adoração a Deus. Paizinho amado, o Senhor nos ouve e sempre nos ouve. E nos ouve não por causa de nós, apesar de nós, mas por causa de Jesus Cristo, Pai. cujo sacrifício foi completo, perfeito. Acessamos agora junto ao trono da graça, entrando pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue, a fim de nesse trono de graça pedir, Pai, não há o que fazer a não ser pedir. Pedir ao Senhor misericórdia, ilumina o entendimento de uma geração, de um povo, de todo aquele que está ouvindo agora, de todo aquele que está conosco agora em espírito. Senhor, abre o entendimento para perceber a partir da sua luz tamanha verdade. O Senhor nos chama a sermos seus seguidores. Pai. Pai, não importa a marca, a dor, o trauma, a promessa da vida cristã foi estar conosco todos os dias, Paizinho. Então, se alguém nos marcou, nos magoou, isso não é motivo de deixar o teu corpo. Redireciona todas as coisas. Derrama o teu Espírito onde quer que estejamos. Que o teu Santo Espírito possa vir consolando, purificando, queimando a palha, queimando, Senhor, o feno, a madeira, para que possa restar a ser construída a partir desse fundamento uma obra prevalecente, permanente, de ouro, prata e pedras preciosas. Que só pelo teu Espírito, pelo teu poder, pode ser desfrutada. Senhor, que todo aquele que está agora em sofrimento, aquele que se encontra agora perdido, volte a contemplar o Senhor. Volte a olhar para o Senhor. Que possamos ser uma nação cujas igrejas são de pastores e seguidores fiéis. Que porque seguem, podem dizer, podem me seguir também, porque eu estou seguindo a Cristo. Que no nome de Jesus, cada coração vazio volte a ser preenchido pelo teu Santo Espírito. Se alguém nos ouvindo aqui, Senhor, que está decidido a tirar a própria vida, decidido a nunca mais frequentar uma igreja, decidido, Senhor, a ir para um ambiente de denúncias, de violência verbal, física, por conta das suas marcas e traumas, desarma essas pessoas agora em nome de Jesus. O Senhor, quando se apresenta a nós, nos faz depor as nossas armas e nos rendermos, a lançar as nossas coroas e nos prostrarmos. Por isso, diante de Ti não há outra coisa a fazer, senão nos colocarmos rendidos para a sua vontade. Sua vontade é boa, Pai. Sua vontade é perfeita. Sua vontade é agradável também. E que essa vontade maravilhosa possa se expressar a partir de mentes renovadas com a Tua palavra. Hoje, Pai, mais uma vez, nós expomos aqui, Senhor, a Tua santa palavra e os Seus intentos para conosco. E que eles, Seus afetos para conosco, nos comovam, nos constranjam a redimir os nossos. Que possamos ganhar novos corações a partir de novos fundamentos. E então, Senhor, expressarmos o Senhor para a sua glória. Que no nome de Jesus, esse podcast, Pai, o Jonatas Leone, todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, possam ser novamente, Senhor, uma vez mais, renovados, revestidos, fortalecidos, direcionados, que continuem fazendo esse trabalho, Senhor, incalculável. Senhor, maravilhoso, que tem alcançado milhares e milhares de pessoas. Em nome de Jesus oramos, certos, convictos de que o Senhor já nos ouviu e rendendo graças pelos milagres que já podemos testemunhar. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, meu amigo. Aleluia. Obrigado. Tô impactado. Tô muito impactado. Preciso deixar o Espírito falar tudo que ele quer comunicar. E eu sei que você também está muito impactado. Se você ouviu com a atenção que precisa, eu quero encorajar você a compartilhar esse conteúdo, levar isso para a sua igreja, para os seus irmãos, faça esse conteúdo chegar em quem precisa. Uma forma de você fazer isso também é curtindo o vídeo aqui, aperta no gostei, porque aí o próprio YouTube faz esse conteúdo chegar em mais pessoas também. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí para se inscrever também, para você não perder, porque aqui todos os conteúdos têm esse objetivo de te fazer mais parecido com Jesus, por isso Jesuscop. Então, se você está comprometido com essa mensagem dos discípulos de Jesus, se inscreve aí no canal, porque você está
participando disso também por essa via, por esse caminho, certo? E eu espero você no próximo Divinamente Podcast.